nome é Gaspar, estamos aqui para entrevistar os professores. Estou junto com as minhas amigas e me chamo Agatha. Agora estamos aqui com a professora da eletiva de jornalismo, a professora Silvana. Professora, primeiramente vamos começar com a primeira pergunta. O que é a eletiva de jornalismo? A eletiva de jornalismo é uma introdução ao mundo do trabalho relacionado ao jornalismo. Nós procuramos trazer a realidade do que é feito dentro do jornalismo para aqueles alunos que querem seguir essa profissão tentarem de alguma forma se identificar. Sim. E o que vocês estão trabalhando agora, você e a professora Sandra, o que vocês estão trabalhando agora com os alunos? No primeiro momento, a preocupação foi a língua portuguesa. Aí depois nós vamos trabalhando com conto, com crítica jornalística, e agora nós procuramos fazer com que o aluno faça as entrevistas. Para você, qual é a importância do jornalismo? O jornalismo, o repórter que faz uma entrevista, eu já vi algumas na televisão assim, de que vem um cachorro atrapalha, vem alguém grita atrás. Eu já vi aquela da moça entrevistando e vindo uma mulher toda desfilando assim. Tem uma também que parece que de Jack Sparrow e aparece atrás da jornalista. Moça, tá gravado. Daí alguém que passa dando tchauzinho, já vi bastante. Ou quedas. Aquela entrevista lá do Cidade Alerta, e daí a mulher ela fala, boa tarde, Batman. É muito engraçado. Eu tava assistindo no dia, eu fiquei, ué. Tava tudo triste, porque tinha desaparecido. Olá, Batman. O Cidade Alerta é mais ou menos sensacionalista mesmo, porque eles fazem, porque faz uma chamada para prender a atenção, aí você vai assistir. Aí você fica lá um ano, né? Porque eles querem bote. Teve uma vez que eu assisti que eles iam falar de um caso e ficaram enrolando, até que no fim nem falaram do caso. Mas a pessoa ficar ali, porque daí tem alguma forma de contar quantas pessoas estão assistindo aquele programa. Esse cara tipo, eles ficam um ano inteiro pra falar de um caso e no fim a pessoa aparece ou aparece morta, assim, tipo, é um sensacionalismo só pra falar de uma coisa pra gerar mais repercussão. Em vez de chegar e falar, aconteceu isso não, olha, mas a gente vai falar isso, olha, pode ter acontecido, olha aquilo lá e aquilo lá. Aí tem, por exemplo, tem muito assim que eu vejo no próprio YouTube, alguma chamada sobre alguma atriz. Aí coloca assim, grave doença afeta a atriz tal. Aí você vai ler, na verdade, é grave doença do cachorro. Sim, eu vi muito isso. Nossa, eu não lembro de artista que foi. Tava lá. Não, é clickbait, não é? É fake news. Clickbait também, porque meio que liga a notícia lá, só que não é necessariamente para aquela pessoa, seria isso? Eles usam até da própria da língua portuguesa, mas é algo que você não percebe na hora, que não tá falando daquela pessoa que você tá pensando que tá falando. Tipo, é muito bem estruturado, é muito fácil. Já tem, a gente fala da imprensa marrom, já tem aqueles que ganham muito dinheiro, né? Você lembra da Princesa Diana? Aí foi os paparazzi, que lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, a gente fala paparazzi, que são aqueles que ficam correndo atrás para pegar qualquer foto de biquíni, Era muito perseguida. E aí aconteceu um acidente. E ainda teve jornais falando que ela tava fugindo, porque ela tava querendo esconder alguma coisa. Eu vi falar que ela teve um aborto. Esses dias eu vi uma pessoa falando que era filha da Diana. Eu falei, por favor, né? Professora, ou senhora, você gosta de jornalismo? Gosto, sempre gostei. O jornalismo, ele traz informações, né, necessárias e nos coloca a par do que está acontecendo no mundo. Só não gosto do jornalismo fake, né, sensacionalismo. Hoje em dia, infelizmente, está muito na prática. Fake news, tanto na escrita, na imprensa escrita, como na falada, como na mídia social, e isso atrapalha bastante. Sobre fake news, como você acha que as pessoas podem evitar isso? Através da conscientização e quando, por exemplo, fake news na mídia social
pessoa lê e ela tem que desconfiar daquilo. Até uma aula que a gente pode elaborar sobre isso. De repente você vê uma notícia totalmente fora do contexto, aí você desconfia. Vindo para as nossas revistas aqui da escola, você nos levou ali para esqueci o nome. A estação. Você nos pretende levar a gente em outros lugares para fazermos um certo jornalismo ou algo do tipo? Sim, a gente pretende levar os alunos na rádio. Aqui em Terol nós temos só uma rádio, mas conversar com a pessoa e falar sobre aparelhagem, dar dicas sobre o jornalismo falado. Sim. E sobre os alunos, o que a senhora acha que eles estão gostando, se eles estão se desenvolvendo, sabe? Alguns alunos, eles gostam bastante, outros, infelizmente, ficam igual na sala de aula, meio alienado, assim, sem prestar muita atenção. Mas assim, conforme a gente for melhorando cada vez mais, acho que a tendência é que eles gostem mais. Sim. Um dos focos é a leitura, né? É a leitura, o jornalismo, a pessoa que não lê, infelizmente, ela não está a par do que acontece no mundo. E é isso, a gente fala assim que ler faz a pessoa viajar sem sair do lugar. E é uma ótima, excelente maneira dela estar a par do que acontece no mundo. Inclusive, isso é uma sensação muito gostosa quando você está lendo e parece que você entra no mundo da fantasia ou da história. Você usa sua imaginação para imaginar cenários que você nunca esteve. Ou que você nunca nem vai viver. É verdade. E no jornalismo também a pessoa tem que gostar de ler as notícias, assistir um jornal na TV, que é o maior veículo de informação hoje para a camada mais popular é a TV. Então, principalmente para os mais velhos que não sabem ainda lidar com o computador, e a pessoa tem que gostar de assistir. E os jovens são poucos os que assistem ou leem um jornal, gostam de outras coisas. É necessário, por exemplo, vai prestar um vestibular, tem atualidades no vestibular, tem que saber o que está acontecendo, saber falar sobre aquilo. Sim. Vindo para um lado mais pessoal, de onde surgiu esse interesse de dar aula? Eu sempre gostei de dar aula, mas assim, quando eu já era casada, eu prestei vestibular para História. Eu gosto muito de História. Eu também. Nossa, Eu gosto, né? Então eu me estudei na Unesp de Assis, em São Paulo, e aí eu fui dar aula. No começo era sempre difícil, a primeira vez que vai dar aula, mas depois eu fui aperfeiçoando e eu gosto bastante. Como que você chegou aqui no Gaspar? Então, eu morava em Assis, no interior de São Paulo, e há 5 anos eu moro aqui. Aí eu quis mudar mais para perto da capital e eu escolhi Peró. E me dei bem, porque a escola é maravilhosa. Sim. Sobre as suas aulas de história, assim, você se desenvolve a parte histórica na parte de jornalística e a professora de português desenvolve a parte da escrita, da parte da língua portuguesa também na eletiva de jornalismo. Então é um combo completo, né, para ensinar os alunos, para orientar eles, porque muitas vezes não é jornalismo o que a pessoa vai fazer, mas tipo, tem tudo a ver, ou pelo menos nem que seja um pouquinho a ver com aquilo que ela quer, aquilo que ela procura na vida, né? Como entra muito essa questão da história, porque o jornal, ele é um documento histórico. Se nós pegarmos um jornal da época do Getúlio Vargas, por exemplo, vou saber o que aconteceu naquela época, mas eu tenho que saber se era tendencioso ou não a entrevista ou a reportagem sobre ele. E existem vários diferentes tipos de abordagem. E é interessante que o aluno também vai desenvolver na prática da crítica, da escrita. É bem interessante. Os jornais trouxeram vários problemas, vamos dizer assim, lá no início. Tipo, como que foi esse desenvolvimento do jornal e do rádio ao longo do tempo? Tipo, como que tudo se virou isso para ser um jornal para noticiar e não para falar de uma pessoa específica? Então, o jornalismo, historicamente, ele surge, por exemplo, na Idade Moderna, com os reis, uma forma de mostrar à população letrada, né, a população que sabia ler, as camadas sociais mais elevadas, o que estava acontecendo. Mas, assim, em termos de família real, como se desenvolvia, é uma forma de propaganda da própria pessoa.
Depois ela vem, por exemplo, no caso do Brasil, surge no Império, né? Nós temos alguns veículos, principalmente a escrita falada, e o jornalismo ele sempre foi cerceado, né, pela censura. Então pode contar a própria história do Brasil, por exemplo, através do jornalismo, das charges, né? As charges, por exemplo, elas foram proibidas em algum determinado tempo, porque ela faz assim uma piada, uma crítica principalmente sobre os políticos, né? Então é bastante interessante. Há pessoas que desenvolvem mestrado, doutorado em história através da leitura de jornal. A imprensa, tipo, ela tem o poder de difamar e de engrandecer uma pessoa. Daí na aula, na escola base de São Paulo, em 94, algumas mães acusaram essa escola de que havia uma abordagem inadequada, até levando as crianças à sexualidade, crianças pequenas. Só que o jornal na época, principalmente o Notícias Populares, levou muito a fundo isso para noticiar. E acabou que estragou a escolinha, a vida pessoal das pessoas, um gravíssimo fake news nesse sentido. Sim. Nossa, complicado. Aí também sobre pessoas, né? Não sei se vocês lembram do caso de uma mulher que foi acusada de bruxaria lá em São Paulo. Ela foi acusada de sequestrar crianças. Isso, e não era verdade, ela foi morta, espancada, não era verdade. Nossa, eu fiquei tão mal dela. Essa questão do jornal é um pouco que complica, porque eu acho que essa exposição demais sobre algum caso leva muito, tipo... Teve o caso da menina Vitória, dos anos atrás que desapareceu. Pelo menos eu acho que talvez ela não tenha sido morta necessariamente por causa que eles queriam que ela morresse, sim, por causa da pressão do jornal que fez isso. Porque, vamos supor que ela foi sequestrada e aí... Eles só iam pedir resgate. Eles acabam, na dinâmica ali do crime, a imprensa, ela interfere. Tanto é que às vezes a polícia, ela pede sigilo de investigação exatamente por isso. Porque a gente fala que é um furo jornalístico quando a pessoa noticia em primeira mão. E às vezes ela fica muito em cima para conseguir esse furo e acaba atrapalhando. Tipo, tanto pode ajudar alguém desaparecido, como também pode atrapalhar. Exatamente. Se eles quisessem ajudar de uma forma maior, poderia colocar fotografias sempre dos desaparecidos. Crianças desaparecem muito, pessoas que têm problema mental, às vezes não vê mais, pessoas com Alzheimer, então podia fazer essa campanha. Verdade. Professora, uma pergunta. Quando que surgiu o interesse sobre jornalismo? Não sei se a gente já perguntou, mas eu acho que não. O jornalismo em si, os alunos gostam bastante, mas assim, como a vinda da escola de tempo integral, as eletivas faz parte do rol de matérias. E aí é selecionado as matérias que são de interesse dos alunos. Então, nesse sentido é que foi escolhido mesmo o jornalismo. Então, onde surgiu o seu interesse? Sim, o meu interesse, eu sempre gostei, sempre li muito. E desde criança, eu sempre li bastante. Naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, então a gente lia muito. E dessa forma, eu sempre gostei muito do jornalismo e levar isso aos alunos casa muito com a história e com a língua portuguesa. Sim. Jornalismo é bem amplo mesmo. Sim. Ele pega tanto a área do lazer, que você vai assistir tipo um programa de TV, com coisas que você gosta. Você vai assistir o que você gosta na televisão. Tanto como jornais, noticiário. Então é uma coisa bem assim, que... ampla, né? O jornalismo, ele também, por exemplo, é dedicado à mulher, né? Na década de 80, a Rede Globo veiculou um programa que passava de manhã exclusivamente para as mulheres, esse público. Aí nós temos hoje voltado à culinária, voltado ao jornalismo policial, várias etapas do jornalismo. De início, como você daria dicas para uma pessoa começar a fazer um certo jornalismo pela internet, escrevendo
fazer uma pesquisa de outros blogs, de outras matérias, se inteirar bastante do assunto, melhorar a escrita e observar, né, mesmo os jornalistas, ler bastante jornal, escutar bastante notícia. Tem força de vontade. Ah, sim, porque não dá pra ter preguiça. Vamos imaginar assim, o jornalista, ele trabalha com a notícia até do dia mesmo, então ele tem que estar correndo atrás, tem que se inteirar mesmo do que acontece no mundo, saber falar sobre muitos assuntos. Tem que ser, ó. Correr atrás, ser persistente, pegar no pé, mas também ter a ética de profissional. No jornalismo Tem que ser meio... chato. Sim, no jornalismo meio que existe vários, como eu poderia dizer, não seria matérias, tipos diferentes de jornalismo, seria? Sim, aí é que no jornalismo, tem até o jornalismo dedicado à criança mesmo, porque tem encartes de jornal que a criança ela pode ler, ali tem dicas de culinária, dicas de desenho animado, aí tem o jornalismo voltado para as pessoas de uma faixa etária dos idosos, tem dos jovens, tem revistas específicas para os jovens, tem revista específica de esporte, revista específica de pesca. Então, hoje está bem desenvolvido, tem nas várias áreas. O jornalismo é bem essencial para a sociedade como um todo, assim, tanto para a parte boa como para a parte ruim, infelizmente. É essencial porque a notícia faz parte da sociedade, né? Sim. De essa interação para a sociedade perceber o que está acontecendo com o outro, né? Acontecendo com o mundo, com o país. Então ela traz, por exemplo, nacionalismo, quando ela fala sobre a nação, vamos colocar aí no dia da independência do Brasil, as pessoas podem ter acesso a várias fotografias, alguma reportagem fala sobre a história do Brasil, notícias sobre saúde mesmo, nós procuramos saber o que está acontecendo na saúde do brasileiro, então várias direções, bastante interessante. Sim. Entendi. Pra você, qualquer parte mais interessante, divertida, legal? Eu gosto mais das notícias do dia mesmo, mas eu sempre gostei da culinária no jornal. Culinária? Eu gosto de culinária, assim, não sou excelente no fogão, mas tem, né, alguma coisa que eu gosto de fazer. E notícias sobre escola, essas coisas que nos informam mesmo no dia a dia, é muito importante. Sobre famosos, eu gosto de ver sobre Fofoca. Aí eu já não ligo muito, assim, acho que é por causa da minha idade, mas eu já gostei muito de fofoca, assim, até hoje em dia existe ainda, mas existem blogs que é só voltado à TV, à fofoca, e você quer saber como está o seu ator preferido, então existe bastante. E falando em jornalismo sensacionalista, tem muito artista que processa esses veículos e fala que é exagero, que é mentira. Eu tô lembrando de um caso de um famoso, eu acho que é o Gustavo Lima. Eu não lembro se é o Gustavo Lima, mas eu lembro que parece que ele processou um veículo de comunicação por causa que pegaram uma notícia dele e transformaram em outra coisa, entendeu? Tipo, tava querendo deixar ele na mal, sabe? Ah, sim, falar mal é que daí vende, né? Se você fizer uma chamada que chama atenção, aí a pessoa vai comprar aquele veículo, vai entrar naquele site e às vezes é mentira. Ou também usar a figura da pessoa sem autorização para vender alguma coisa, não pode. Tem muito. Você parece. Vindo para as seletivas novamente, voltando ao foco Tá principal. bom. Voltando. Então, você gosta de jornalismo? E corte mesmo sua cachorra. Vai ficar os erros, vai. Erro de gravação. Não, a gente corta e coloca no finalzinho, porque pra ficar engraçado. Tá bom, faça sua pergunta, permito. Jornalismo, ele. Peraí, gente, eu buguei. Não, continuava. Não vai ser cortado, vai ficar os erros. Os erros não ficam
erros eu não cortei, vai ficar tudo lá. Principalmente você falou que tem que fazer xixi. Ah, não. Sério? Daquilo. Ah, o repórter que ela na Globo, ela não vou fazer xixi.